Para daí começar a responder para dar tempo. E se não ficar possível, perguntando. não responda, tipo assim, quais são suas memórias de infância aqui nesse lugar? Tipo, você cresceu aqui, você só responder assim, sim, né? Não, tipo, eu cresci aqui. Tá. E tem outras lembranças que você vai dizer assim, ó, minha mãe contava isso, você pode dizer isso, ó, escutei essas histórias. Coisas que, até principalmente assim, que você sabe que a sua mãe não vai conseguir contar muito bem mais pra gente, assim, você pode contar, depois a gente vê como a gente aproveita. Então deixa eu pegar. Você alcança um copo ali. Sim, dá uma garganta seca. Você colocou isso aqui, assim? Você bem na frente dela. Só desligar aqui. Oi? Assim? Uhum. Uhum. Só diga o nome completo dela, né? Só pra gente, Nádia. Nádia Rita Boscardin Borghetti. Eu bato isso depois. Não, você fala, Nádia Rita, sei lá, Take ou Cena. Nádia Rita Boscardin. Tá? Casa do Cruzeiro Boscardin, take 1. Nádia, eu queria então que você contasse um pouco sobre a história dessa casa, dessa propriedade da sua família. Então, eu sou trineta ou tataraneta, como costumo falar, do Mateu Boscardin e da Maria Dalsante. Eles chegaram aqui no Brasil em 1878 e vieram com 9 filhos. Então, dois desses filhos eram gêmeos, o Nicola e o Luigi. E eu sou descendente do Luigi Boscardin, que casou com a Catarina Anciuti. Daí eles tiveram 5 filhos. O meu avô é o José Boscardin. O meu pai, Osmar Boscardin, filho único. E nós somos em 3 irmãos. O José Ricardo, Eduardo Luiz e eu. A minha mãe é a Dora Pietrobelli Valente, né? Eu errei. Não tem problema. Se quiser continuar da sua mãe... Tá. A minha mãe é da família Valente e Pietrobelli, que também vieram com essa leva dos imigrantes. Então, não sei se vocês já sabem a história, que o Brasil estava tendo um incentivo para a colonização, né? Eles chegaram, estavam fugindo da guerra, fugindo da fome, e a minha família desembarcou em Paranaguá. E eles ficaram um tempo lá no litoral, mas eles não estavam se adaptando ao clima, era muito quente. Mas como tinha os tropeiros, né, e conversavam muito, falaram que aqui em Curitiba o clima seria mais frio e eles poderiam se adaptar melhor. Então eles subiram para onde hoje é São José dos Pinhais. E lá eles souberam que tinha terras para vender. Então eles vieram aqui para Santa Felicidade, o meu tio Barba, né, que era assim como eles falavam, era o cabeça, era o que mais conseguia se comunicar, né, com os brasileiros, né. Ele era irmão do meu trisavô, do Mateu. Eles vieram aqui e entraram em contato com os irmãos Borges. E então 15 famílias compraram toda essa região aqui, começando pelo Cascatinha, né? E então o que acontece? Cada família ficou com um lote, um terreno. Então ali do Cascatinha até aqui a esquina, até o Cruzeiro, é dos Boscardin. Daí depois tinha dos Paulinha, Fornali, Túlio, e
com o passar dos anos, foram chegando mais famílias diretamente da Itália. Esses irmãos Borges, eles fizeram um pedido, que eles gostariam que a colônia tivesse o nome da irmã deles, Felicidade. E como eles eram muito religiosos, então eles batizaram a colônia como Santa Felicidade. Essa casa, segundo relatos, ela foi construída por esse meu tio trisavô, né, o Barba, e foi deixada para o meu bisavô Luigi. E a casa dos Gerânios, mais abaixo, ficou para o Nicola. Como meu pai era filho único, e antigamente os nonos, né, quem ficava com os nonos, né, com os mais velhos, ficava na casa. Mas o meu pai era filho único, então ele herdou essa casa aqui. E quando ele casou, ele e a minha mãe vieram morar aqui, eles fizeram uma reforma na casa, tiveram 3 filhos, meus 2 irmãos mais velhos nasceram aqui nessa casa, e eu nasci depois de 7 anos, nasci em Curitiba, mas eu vivi aqui nessa casa até os 4 anos de idade. Então, depois que o meu pai faleceu, então a gente fez a divisão e essa casa ficou para mim. E ela estava já com o telhado comprometido, estava entrando água, algumas peças com o assoalho também comprometido. E eu decidi, então, restaurar a casa. E eu procurei deixar a casa como ela era antes do casamento dos meus pais. Então, a posição da escada, procurei, tinha uma parede de madeira, eu tirei. Lá em cima eu queria manter, né, no sótão eu queria manter, tinha 2 quartos, mas naquele momento a gente pensou assim, em deixar aberto para fazer uma reunião da família, né? Então, também lá tem muitas peças assim, da família, peças antigas. O meu avô materno era alfaiate, então tem a primeira máquina de costura dele, os livros dele de contabilidade, de medidas que ele tirava dos clientes dele. E então, assim, foram trocados poucos vidros, né? A maioria das janelas com o vidro ainda original, as portas internas, as dobradiças, as maçanetas, tudo eu procurei manter né, o original, com o objetivo de preservar a memória da casa, né, e da família, né, porque as fotos deles estavam dentro de uma gaveta. Então, os meus filhos, meus sobrinhos, não sabiam quem eram os bisavós, os trisavós, né? Então, eu resolvi fazer uma homenagem a eles e para manter a memória deles viva, né? De tanto sacrifício que eles fizeram, né? Foi bem difícil o começo, eles começaram do zero, né? Então, esse era o meu objetivo para preservar a memória da família Boscardini. E quais são as histórias, assim, né? Você mencionou agora as dificuldades que eles passaram. O que eles te contaram, assim, que foi passando, né, de gerações até você sobre esse começo de vida na colônia? Olha, eu convivi... quando eu nasci, só tinha os meus nonos, né? O meu nono era o filho do Luigi. E meu nono faleceu com 65 anos. Então, eu não tive muito contato com ele. Eu tinha 9 anos, mas assim, meus irmãos mais que conviviam muito com ele, né? E quem conta, assim, que daí eu convivi mais com a minha nona, que ela faleceu com 88 anos,
Então, assim, ela era lá do Botucatuvinha, da família Volpe. Então, era assim, eles usavam a terra para fazer a plantação, né? Eles tinham outras terras também, onde eles plantavam. E eu cresci aqui no meio de vaca, cavalo, galinha, porco, cabrito, né? Então, e eles plantavam tudo. Todo tipo de fruta que vocês imaginam tinha aqui no quintal. Então, os homens, né, normalmente iam para a lavoura, as mulheres ficavam em casa cozinhando, e depois esses produtos era vendido em Curitiba, né? Eles falavam até a minha adolescência ainda eu me referia a Curitiba como se fosse outra cidade, assim, sabe? Como se fosse separado de Santa Felicidade. E elas iam de carrocinha, né? Todas as colonas iam de carrocinha. Quando passavam aqui, a minha nona entrava na fila com a carroça dela. E daí eles iam vender, né, os produtos, lenha, leite, feijão, frutas, hortifruti, a horticultura, né, alface, radite, cebola, milho. E interessante que os cavalos estavam tão acostumados já com esse caminho que o caminho era meio longo, né? Então as comadres, né, as comares, como elas falavam, uma descia da carroça e ia para a carroça da outra para elas irem chacolando, contando as novidades, e o cavalo ia sozinho seguindo, puxando a carroça. Então, assim, outra coisa interessante que quando precisava mandar algum recado para alguém, porque aqui é o começo, né, de Santa Felicidade, do bairro. Quando precisava mandar algum recado para os parentes, então, que nem a minha mãe ficava esperando a carrocinha com a minha outra bisavó, daí escrevia um bilhetinho, alguma coisa, e dizia: a senhora deixa lá na casa da minha mãe, sabe? Era assim que era a comunicação feita entre eles aqui na colônia. A minha mãe, quando casou, daí a minha nona largou a cozinha na mão dela e começou a ir também para a lavoura. Daí a minha mãe preparava o almoço e quando estava pronto, ela colocava um pano de prato num bambu e agitava ali para mostrar que o almoço estava pronto para eles virem para cá, né? Eles acordavam muito cedo, 4, 5 horas da manhã, que tinha que tratar a criação, né, como eles falavam. Tomavam o café e lá por 10 horas daí eles faziam a colazione, que era polenta com café com leite. E depois almoçavam, né? Eu sei que foi, assim, uma vida dura nesse sentido, né? Que para as mulheres também, né? Não tinha água encanada, era água do poço, ter que tirar a água, né? Para lavar roupa, não tinha máquina de lavar roupa, era tudo né? No muque, né? Como eles falavam. E quando eles foram perfurar o primeiro poço ali atrás, começou a jorrar água. E eles ficaram assustados, com medo que inundasse Santa Felicidade. Daí eles fecharam esse poço. E o meu pai faleceu com a vontade de ter pesquisado, alguém vir pesquisar onde que era esse poço. Então foi aberto um poço ali na frente da casa, que até hoje tem água, nunca transbordou, nunca secou, uma água pura, né? Hoje em dia tem pessoas que vêm buscar água aqui, mas era uma vida bem difícil. E sempre dependendo das carrocinhas, depois entrou uma linha de ônibus, e então tinha o horário certo,
não tinha ponto de ônibus, o motorista ia parando aonde tinha gente, né, para ir lá para Curitiba. E então é isso, assim, foi uma vida de bastante sofrimento, mas ao mesmo tempo eles eram muito felizes, né? Muito devotos, a distração, a diversão deles era ir na missa, daí tinha festa, né? Às vezes os domingos tinha a festa na igreja, mas era assim, tudo com muita dificuldade. E tem até uma história de uma família, eu não sei qual porque na missa tinha que ir bem arrumado, né? Tinha a roupa do domingo. Então, os homens iam de terno, com o chapéu, as mulheres com o véu, né? As casadas com o véu preto, as solteiras com o véu branco. E tem uma história que era uma família, eles eram muitos irmãos, então eles não tinham sapato para todos. Então, uns iam na missa das 7 e quando saíam da missa ficavam esperando os irmãos que iam na missa das 10 para dar o sapato, né? E outra coisa interessante também, que é lama, né? Quando chovia era lama. Então, ali na frente da igreja de Santa Felicidade, tinha até um lugarzinho, porque eles iam até chegar na igreja, eles iam de chinelo, ou descalço. E daí, quando eles chegavam na igreja, eles colocavam o sapato. E uma coisa assim que a minha mãe fala sempre dos casamentos, né? O importante para as mulheres era sempre, não era ter um vestido novo, era ter um avental novo. Então, o avental, que elas sempre usavam, né? O avental. Então, a minha mãe conta que nos primeiros casamentos, que era sempre de manhã, a mãe do noivo não ia na igreja. A mãe do noivo ficava esperando em casa, com o avental novo. E aí, depois do casamento, os noivos iam para casa do noivo e a noiva tinha que pedir a bênção para a sogra e perguntava se ela aceitava ela como filha. Então, assim era a tradição. Normalmente, os casamentos eram no sábado. Então, na quinta-feira, o pai do noivo ia até a casa da noiva buscar o dote, que era a cômoda com o enxoval. Esse era o dote. Inclusive, eu tenho a cômoda eu tenho as duas cômodas das minhas avós, né, que quando elas casaram. Os móveis dessa casa aqui, a maioria são da família. Eu restaurei, né? Alguns eu tive que resgatar. Os objetos também, né? Muitos eram da minha avó. Essa tem aqui enxoval da minha bisavó, da minha nona também. Tem algumas peças. São peças bem antigas, mais de 120 anos, mais ou menos. Isso acho que a gente pode pegar depois, assim, Tá. então. E o cruzeiro, qual que é a história do cruzeiro do Oscardinho? Assim, não tinha igreja, né? Não tinha igreja e eles eram muito religiosos. Então, eles contam que as primeiras missas eram celebradas aqui atrás, porque essa casa não foi a primeira, era uma casa de madeira ali atrás. Então, eles faziam a missa ali e também davam catecismo, né, quando precisava alguma reunião. E também eles pegavam um bambu com um pano branco e colocavam ali na esquina onde tem o cruzeiro para avisar que ia ter missa ou que ia ter catecismo. Então, a família do primo, né, do primo do meu pai, que também é descendente do Luigi, ele fez esse cruzeiro aí
na esquina, né? O significado é que não foi a primeira igreja, mas é onde eram rezadas as missas antes de ser construída a Igreja de Santa Felicidade. Um marco, né? É. E essa casa acabou ficando um lugar bem estratégico, assim, né? Por ser o início mesmo da Manuel Ribas dentro, assim, né? Mesmo de Santa Felicidade, né? Que antes ali é praticamente uma estrada, assim, só, né? Foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas ela acabou ficando um lugar privilegiado para observar mesmo o bairro, né? E você crescendo aqui já, eu tenho a impressão assim que Santa Felicidade mudou muito dos últimos 40 anos para cá. Sim. Mesmo, né? Qual que é a tua percepção assim dessa mudança do bairro? Era um bairro antes mais quase rural, talvez, e aí de repente se tornou um bairro turístico. Como que você vê assim a mudança? Olha, tinha ali na Manuel Ribas, tem a igreja, né? O colégio das irmãs. A Manuel Ribas ali nesse trecho, ele era mais... foi encaminhando mais para o comércio, né? Tinha os armazéns, até do meu nono Valente, a alfaiataria do meu avô. Essa mudança começou com os restaurantes, né? O primeiro restaurante, mesmo assim, restaurante é o Iguaçu, mas antes dele tinha a tia Júlia, Túlio, que eles falavam, que é bem na frente da igreja, que ela servia os tropeiros que iam para o norte do estado, porque eles passavam por aqui para pegar a estrada do Cerne. Então, eles chegavam aqui, não tem um lugar para comer alguma coisa, estão com fome. Então, a tia Júlia começou a servir e depois o seu Orlando Perucci fez o restaurante Iguaçu. Então, a origem gastronômica do bairro foi por causa dos tropeiros, né? Tem uma história engraçada, porque aqui, quando você vai nos restaurantes, é a polenta com o frango a passarinho, né? Tem várias versões, mas assim, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela fazia codorna. Inclusive, a minha mãe está fazendo codorna hoje. Codorna com polenta e salada de radite com bacon. E vinha muitas pessoas do centro, né? Falava de Curitiba, que o meu avô, daí como o meu avô era alfaiate, ele tinha que ir para Curitiba comprar as casimiras, né, os tecidos, e ele foi conhecendo muitas pessoas e foi trazendo essas pessoas, né, para cá. E daí a minha avó servia a codorna, mas assim, jantar entre amigos. E o seu Orlando Perucci começou a expandir mais isso. E uma vez ele se enganou, porque tinha pouca... Não era codorna, desculpa, era sabiá. O meu pai ia caçar muito com os meus irmãos. Eu lembro deles fazendo a preparação dos cartuchos, né, das espingardas, limpando tudo para... Ficavam 2, 3 dias fora para caçar sabiá. E ele tinha pouca sabiá e ia ter muitas pessoas para o jantar. Então, a minha avó, Deolinda, ela falou assim, sabe o que? Eu vou pegar uns franguinhos e vou cortar um pedacinho bem pequenininho e daí você faz ali, mistura junto, né? E eles adoraram. E daí eles dizem que a origem do frango a passarinho entende? Frango a passarinho, frango no passarinho. Daí que surgiu esse prato, né? E a polenta também era branca, né? Polenta branca não era servida assim frita, era no panaro, né? A polenta mole, mesmo. Cortada com fio, com barbante. E assim, eu estava falando, né, do progresso ali. Eu acho que faltou
um planejamento para o bairro, sabe? Hoje você vê coisas absurdas na Manuel Ribas, né? Que não tem nada a ver com a história da imigração italiana, né? Eu posso falar, vai falar se está reclamando, mas o que que você contribuiu para isso? Eu também passou batido, né? Porque aí casei, morei fora, tudo. Mas assim, eu acho que deveria ter sido feito um padrão, sabe? Com a fachada, lembrando as casas italianas, os nomes das lojas deveriam remeter à língua italiana. Eu não concordo com isso e é uma pena que a gente não tem um museu da cultura italiana aqui no bairro. Eu gostaria que assim, o objetivo de ter restaurado essa casa foi que um dia eu quero abrir para o público. Eu ainda não fiz isso porque a minha mãe mora aqui ao lado, tem que criar toda uma estrutura. Mas a gente ainda tem algumas casas, né, antigas, e quando eu vejo que uma casa está sendo derrubada, eu fico muito triste. Me corta o coração. Eu entendo que quando os nonos falecem, fica para os herdeiros, eles precisam vender, mas eu acho muito triste isso, sabe? Porque é cultura e tem que preservar. Uma ideia seria que essas poucas casas que ainda restam fossem realmente preservadas, que tivessem um olhar, né, dos órgãos públicos, e poderia ser feito um trajeto, um trenzinho, né, porque hoje em dia as pessoas, é um bairro turístico, mas o que chama o turista no bairro não é a história italiana, são os restaurantes, né? Então, o restaurante, o vinho, né, que tem as vinícolas, mas é só isso. Aonde que está a história de Santa Felicidade? Então, eu gostaria que fosse feito, sabe, um caminho, né, com um trenzinho para as pessoas conhecerem o bairro mais para dentro, porque é só a Avenida Manuel Ribas, e não é. Santa Felicidade não é só, né, Manuel Ribas, e quando os colonos começaram, não era só a Avenida Manuel Ribas. Eu me proporia, até me propus a abrir para o público. Essa seria, então, a casa, o Museu da Casa, onde as pessoas poderiam conhecer um pouco dos objetos, né, das roupas, dos móveis, um museu do Vime, né, remetendo ao comércio, a parte, né, de produtividade, né, do Vime, do vinho, um museu sobre o comércio, um museu sobre a religiosidade do bairro. Eu acho que está faltando isso aqui para nós. Como se eles tivessem popularizado, assim, né? Pegaram tudo e pasteurizaram, na verdade, da cultura italiana. Porque não você pode observar aqui, Madalosso, Durigan, né? As pessoas vão a pé, mas é só isso. Uhum. Não tem Não tem um motivo para as pessoas ficarem. Não tem. Tem uma ideia seria até fazer um café aqui, sabe? Nossa. Café da nona. Uhum. Daí você recebe as pessoas aqui e quem quer tomar um café, comer, mas assim, nada gourmet. Uhum. É o pão feito em casa, o salame, o queijo colonial, né? Boca de uva. É isso que não adianta, tá? Como é que é? Brustoli. O brustoli está muito gourmetizado.
né? Sim. Não tem Não nada tem a ver. identidade nenhuma. Né? O que se come nos restaurantes não é o que se comia Sim. no domingo, vamos supor. Domingo era frango assado, macarrão, né? Macarrão feito em casa, massa, a carne de panela e a salada. Era isso, né? Não era essa quantidade de massas que são servidas, né? Eu não sei se vocês vão Deixa poder eu falar. fazer uma pergunta. Nesse cenário, assim, a relação com as novas gerações. Essas novas gerações, elas, o foco delas é viver a vida delas, sei lá, Curitiba ou fora do Brasil. Existe alguma coisa, um movimento sendo feito, ou que você percebe mesmo dentro das famílias mais tradicionais, tentar ou resgatar, fazer com que eles se preocupem na memória, na permanência, na preservação de todo esse patrimônio? Olha, os jovens, mesmo não, eu não vejo preocupação. Eu estou falando pelos meus filhos, né? Eu tenho um filho o mais velho tem 36 anos, o do meio tem 35 e a caçula tem 27. Só o meu filho do meio que tem essa preocupação de preservar sabe, que dá valor a isso. Agora, tem um grupo aqui em Santa Felicidade, sim, né, tem a associação, né, das casas antigas, tem algumas pessoas que se preocupam com isso, né, eu, o meu primo Pereirinha, tem um interesse também de algumas pessoas ligadas ao comércio aqui de Santa Felicidade. Tem o Coral de Santa Felicidade, que também se preocupa com isso, né? Então, falta mais a gente se mobilizar mais para levar isso adiante, né? E outra coisa, Santa Felicidade, hoje, ao redor aí, são condomínios, são pessoas que vêm de Curitiba, de outros, né, ali do centro, de outras partes do Brasil, do Paraná. Não é a maioria aqui, a população de Santa Felicidade, a maioria são pessoas de fora, né? Então tem algumas famílias que ainda tentam preservar, mas acho que a gente precisa se empenhar mais nessa preservação ainda. Eu acho que esse movimento que a gente tem, pode ter volta e meia, conversa sobre isso. Faltam talvez locais assim onde você perceba o valor, seja uma casa de memória, um museu, assim, e naturalmente as pessoas vão para. Tem mais coisa aqui do que frango com polenta, né? Não, tem a Casa Cupe, tem a Casa dos Gerânios. Mas é um fechado, Sim, né? fechado. Não, então, por isso que eu falo Por isso que que é até tem legal a vida. ideia de um café, por exemplo, porque torna despretensioso, né? As pessoas conhecerem. Uhum. eu acho que a gente precisa se mobilizar, falar com o prefeito, sabe? Mostrar o potencial. E é claro, eu acho que só tem a Casa Cupe, tem agora do Manfrão, que eu não sei, que eles restauraram agora recentemente, e que pode fazer alguma coisa, né? E tem espaço também, né? Dá para fazer um parque italiano, né? Que tem lá onde é feita a festa da uva, mas tem alguns terrenos aqui que dá para ser feito um parque italiano e a partir daí começar, sabe? Porque se você criar museus, vamos supor aqui, o Museu da Casa, não sei qual seria a ideia na Casa dos Gerânios, o Museu da Cultura, Imigração. da Imigração, o Museu das Vinícolas e do Vime, né, que eram as principais atividades. Você tem lugares para visitar, entende? Que dá um dia ali você visitando tudo, né? Eu até contei no Fernando que há 20 anos atrás, eu fiz um trabalho para a CISF e tinha um projeto na prefeitura já de uma revitalização completa do Manuel Ribas, bem naquilo que
falou da questão das fachadas, do imobiliário, de tudo, né? Esse projeto sumiu. Pois é, a gente tem que retomar. Teria que Eu nem ver. sei se você lembra desse Você projeto? está filmando? Então, Nossa. pode. Ah, você corta, né, depois. Beleza, você É, o lembra que eu do tô projeto? falando aí, eu não sei. Ah, eu lembro. Lembra, né? Então, eu O tava que aconteceu com esse falando. projeto? Depende de quem fez, né? Morra. Não, mas Levaram. assim, eu acho que a gente pode começar a fazer Vou dar uma coisa paradinha, assim. então. Ah, pode.